Amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês para a gente fechar a nossa parte relativa à geografia do Brasil que está lá na ementa, lá no conteúdo que o professor Luiz, a coordenação, passou para a gente. Então está faltando fontes de energia e agropecuária do Brasil. Eu vou começar por aqui, fontes de energia, beleza? Então, mãos à obra, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Vocês sabem muito bem que quando a gente trabalha fontes de energia, geralmente a gente divide em dois grupos básicos. Isso aí é tranquilo, todo mundo sabe. Você tem fontes renováveis e fontes não renováveis, certo? Quais são as fontes renováveis? Eólica, solar, biomassa, maré motriz, geotérmica, hidráulica. Marcelo, perdão, só um pouquinho, só para a gente poder... A biomassa, o que eu poderia colocar? Lenha é biomassa. Então aquele que tem fazenda, biodigestor, você pode obter metano, certo? Então você botar até biocombustível, etanol, tá? Renovável, uai. Tranquilo, Marcelo, maré motriz, dá. Nós temos uma usina, certo? Experimental, mas pequena, mas está lá no porto de Pecém, lá a 60 quilômetros de Fortaleza, da Tractebel, com o pessoal da COP, é um flutuador de 10 metros de diâmetro que fica flutuando com as ondas e ele vai bombeando, certo, água para um compressor e uma câmara hiperbárica. E aí isso dá um jato d'água com mais quase equivalente a 400 metros de queda que gira a turbina. Claro que a capacidade é pequena, mas pode ser ampliado, então dá para fazer. Certo? Se quiser pode entrar na internet e pesquisar, você acha. Porto Pecém, maré motriz. É o que, desculpa, não vou perder muito tempo para mostrar para vocês. Até porque outro dia eu fiz a turma passar raiva, né? Procurando um vídeo aqui que eu tenho botado o link. Marcelo, o que é geotérmica? Geotérmica é o calor que vem de dentro da terra. Dá para você usar, certo? Para você aquecer água, vapor, principalmente em área vulcânica ativa. Certo? Não é a praia do Brasil. Geotérmica é boa praia. Islândia, Japão, Filipinas, Indonésia, o Havaí. Aí dá para você fazer. E a hidráulica, que é a hidrelétrica. E você tem as fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto ou folhêlio pirobituminose e a energia nuclear. Essas são não renováveis. Aí você tem que tomar cuidado com duas perguntas. São meio parecidas, pessoal, mas a resposta é diferente, certo? Se alguém chega para você e pergunta assim, escuta, qual é a fonte de energia mais consumida no Brasil todos os dias? O que você responde? Petróleo. A fonte de energia mais consumida é petróleo. Você tem que imaginar, moçada, todos os carros rodando a gasolina, todos os caminhões a diesel, todos os aviões queimando querosene de aviação, todos os navios queimando diesel, as locomotivas queimando diesel, eventualmente os grupos geradores a diesel, certo? Petróleo é a fonte de energia mais consumida. Agora, olha como que a pergunta é meio diferentezinha, olha só. Qual é a principal fonte de geração de energia elétrica do Brasil? Aí é água. Aí é a hidráulica. Quando ele fala geração de energia elétrica, aí é água. Agora, a fonte de energia mais consumida é o petróleo. Certo? Beleza? Dá uma olhada só na matriz energética brasileira, quando você compara com o resto do mundo. Certo? Está aqui o mundo, está aqui o Brasil. Eu sei que é meio antigo, pessoal, mas não saiu fora disso. E se brincar, até aumentou o nosso percentual. Nessa época aqui, dá só uma olhada. Isso aqui, no planeta, isso aqui, certo? Era o total de fontes renováveis. Algo em torno de 13%. Certo? Era a média mundial. 13% de fontes renováveis para 87% de fontes não renováveis. Certo? Muito bem. Agora, olha o caso brasileiro. Qual é o percentual de fontes renováveis na nossa matriz energética?
45%. Certo? 45% da matriz energética está em fontes renováveis. 55% não renováveis. Então é por isso que a turma fala que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E aí, pessoal, vocês me perdoem. Eu posso perder um pouquinho, mas eu vou dar o referencial para você não ficar achando que é cascata. E eu já vou até falar de algumas coisas aí que eu já adianto, que é isso aqui, ó. Olha só. Vamos pegar, certo? O caso dos Estados Unidos da América. Aí eu vou fazer as comparações para vocês, tá? Beleza? Eu vou pegar 2013, tá pertinho, tá bom. Olha só como é que funciona os Estados Unidos, certo? Petróleo, 35%. Gás natural, 26%. Carvão mineral, 18%. Fontes renováveis. Vou arredondar com boa vontade, 10%. Pronto. A matriz energética dos Estados Unidos da América, certo? Para efeito de comparação, baita economia que está aí. Vamos lá. Em 2011, 12. Está aqui. 14. Melhorou. Pessoal, China. 66% carvão. Carvão mineral. Vai lá na China falar de protocolo de Kyoto. Pede para eles assinarem. Aqui, ó. 66% da matriz energética chinesa. Carvão. Certo? Finalmente, só para fechar essa, porque aqui é pesado. Pronto. Vai lá na França e pede para a turma abrir mão da energia nuclear. Energia nuclear, 83%. Vocês entenderam, moçada? É complicado. Quando a turma vê isso aqui, o pessoal ainda quer falar pra gente que, poxa, nós é que estamos poluindo o planeta, então nós temos um problema sério de desmatamento, mas olha a matriz energética do mundo. E quer comparar com a nossa? Por isso que o pessoal fala que nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. E temos mesmo, ainda podemos melhorar. Beleza? Tudo bem? Agora, aqui está o consumo por fonte de energia no Brasil. Certo? Primeiro, petróleo. Depois, a hidráulica, cana-de-açúcar, etanol, madeira, certo? E outras biomassas, lenha, gás natural, carvão mineral, que é pouco, nuclear e outras fontes, certo? Aqui, as principais fontes geradoras de energia elétrica. Olha que maravilha, 70%. Isso aqui já bateu quase em 75%. Hidráulica. Depois é que vem gás, petróleo, biomassa, nuclear, carvão, eólica e solar. E nós queremos aumentar isso aqui, ó. E vocês vão ver como que está melhorando. Certo? Então, olha só, energia elétrica, mais de 70% é água, tá? E aqui está o consumo por setores, certo? Transportes, porque consome muito petróleo, claro. Depois o setor industrial, aí o setor residencial, o próprio setor energético, agropecuário, comercial. E o setor público é o que menos consome energia. Então, aqui o consumo de energia por setores no país. Certo? Muito bem. Aí eu começo com qual fonte de energia? Moçada, petróleo. Vamos começar com o petróleo. Tá? Pessoal, o petróleo, vocês sabem muito bem que ele é conhecido desde a antiguidade. Tá? Quando a gente assiste aqueles filmes antigos, tipo Romano, aquela coisa antes de Cristo, capa espada. É de gladiadores, aqueles troços.
E muitas vezes você vê os caras atacando uma fortaleza com aquelas flechas incendiárias e tal. Geralmente ali era betume. Era betume, você bota betume, taca fogo e tudo bem. Certo? Já era conhecido. O petróleo é conhecido há muito tempo. O que aconteceu no século XIX é que a turma foi para a destilação fracionada do petróleo. Certo? Isso aqui é uma torre de destilação, você bota aqui o petróleo cru e aí em cada fase vai saindo um derivado. Daqui gasolina, certo? Querosene de aviação, beleza? Diesel, tá ok? Óleo lubrificante e por aí vai. São derivados, emulsão asfáltica e por aí vai. Então o processo de destilação fracionada do petróleo fez com que nós obtivéssemos muitos derivados dele, que são usados para as mais diversas finalidades. Todas as vezes que você escuta nomes como polietileno, poliestireno, poliuretano, politereftalato de etila, Marcelo, o que é isso? Garrafa PET. Garrafa PET é derivado de petróleo, certo? São polímeros derivados de petróleo. Certo? Plástico, em essência. Então a aplicação é imensa. Fertilizante, tem derivado de petróleo, certo? Então a indústria petroquímica, ela pega uma coisa absurda e aí ela ganha uma importância muito grande na economia global ao longo do século XX. Nós entramos na era do petróleo, certo? E como é que é a nossa história com ele? Vamos lá. Pessoal, vocês sabem que no Brasil a coisa começa em 1938, com a criação do Conselho Nacional do Petróleo pelo Dr. Getúlio Dornelles Vargas. Certo? Muito bem. Aí, em 1939, se eu não me engano, o primeiro poço perfurado no Brasil. Isso aqui foi lá no Recôncavo Baiano. Inclusive até a cidade, certo, se chama Lobato. A localidade é Lobato, na Bahia, uma homenagem a Monteiro Lobato. Porque se você pegar aquela coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, um dos livros é O Poço do Visconde. E ali Monteiro Lobato faz uma defesa apaixonada de que o petróleo tem que ser nosso. Ele também era nacionalista, nesse sentido, certo? E aí, em 1953, a lei número 2004, de 3 de outubro, de 53, criou a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, Petrobras, e criou-a como o quê? Monopólio estatal. Monopólio estatal. Só a Petrobras podia, só ela, prospectar, perfurar, extrair, refinar, importar e fazer a navegação de cabotagem no litoral. As empresas privadas só podiam fazer o quê? Distribuir. Então você podia ter posto Shell, posto Esso, posto Texaco, isso você podia ter. O resto é monopólio estatal, de acordo com a lei que foi aprovada pelo Dr. Getúlio Dornelles, criada, né, no governo do Dr. Getúlio Dornelles Vargas. Muito bem. Pessoal, nós criamos a Petrobras e aí começamos a estruturá-la, ela foi se tocando, só que existem alguns fatos que vão marcar muito a história do petróleo ao longo do século XX, principalmente na segunda metade. Certo? Por exemplo, em setembro de 1960, foi criada em Bagdá, no Iraque, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, um cartel do petróleo. À época, não, hoje está perdendo um pouco a característica, mas era um cartel do petróleo. Tá? E com a criação da OPEP, a gente terá o advento, algumas ocorrências que realmente vão impactar muito, muito na economia global. Por exemplo, vocês estão vendo bem aqui, ó, 70, 75, bem aqui é 73, 74, bem aqui. E o que vai acontecer aqui? Pessoal, em outubro de 73, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia do perdão, o mais sagrado feriado judaico. Então, a Guerra do Yom Kippur foi mais uma das guerras entre Israel e países árabes vizinhos. E Israel venceu essa guerra. Mas Israel venceu essa guerra com a ajuda descarada dos Estados Unidos, dos países ocidentais. Não que eles mandaram tropas, não. Mas
logística, munição, combustível, equipamento, tudo que Israel precisava para não perder essa guerra foi dado. Certo? E Israel venceu essa guerra contra o Egito, a Síria, que são países árabes muçulmanos. Então aí é aquela velha história. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Diz que é um provérbio árabe. Então, por tabela, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então os Estados Unidos escolheram ajudar Israel contra países árabes muçulmanos. E a maioria dos países da OPEP é o quê? Ou árabe ou muçulmana. Então o que o pessoal fez? Como uma retaliação à ajuda americana a Israel, a turma da OPEP, o cartel do petróleo, aumentou o preço, embargou o petróleo e forçou a alta do preço. Então essa estilingada aqui, ó, de 20 para mais de 40 dólares o barril. Aqui, ó. Pum! Esse aqui é o conhecido primeiro choque do petróleo. Certo? Pessoal, foi aqui no Brasil, grosso modo, aqui para nós, que começou a acabar. Porque acabou Dojão, Galaxy, Landau, Maverick V8, acabou gasolina azul no posto. Para você que é novinho, antigamente você podia abastecer com gasolina amarela e gasolina azul, que tinha uma octanagem maior. Certo? Acabou tudo isso. Gasolina azul acabou, esses carrão acabaram. O que apareceu na nossa vida? Corcel, Belina, Del Rey, Passat, Voyage, Chevette, Fiat 147 e movido a álcool. Aí veio o Proálcool em 75, certo? Esta segunda estilingada aqui, ó, é o segundo choque do petróleo, que foi a guerra Irã-Iraque, ali em 79 e 80. Aí o preço do barril passou de 100 dólares, certo? Então, esses eventos, aqui já foi mais a parte ligada ao crescimento econômico que veio até 2005, 2006, e aqui a crise de 2008 joga o preço lá para baixo. E aí, o preço está lá embaixo de novo agora. Certo? A China em retração, certo? O Irã, acabou o embargo contra o Irã, o petróleo iraniano está no mercado, a produção iraquiana aumentou 1 milhão de barris, certo? A produção do Brasil aumentou no pré-sal, beleza? Você tem os Estados Unidos agora com xisto, folhelho, pirobetuminoso, é o que eles chamam de shale oil, shale gas. A China está em retração econômica, vários países do planeta em recessão, então isso está mantendo o petróleo numa cotação mais baixa, certo? Nesse momento. Mas ao longo do tempo está aqui a oscilação dos preços dele. E nesse período aqui, 73, 74, 80, a gente achou melhor mudar algumas regras na exploração de petróleo no Brasil. E nós adotamos o sistema de contratos de risco. O que era isso? Era o seguinte: indústrias internacionais, multinacionais do petróleo, que quisessem vir para o Brasil para explorar petróleo, podiam vir. Ah, Marcelo, mas não era monopólio da Petrobras? Era. Só que aí essa empresa assinava um contrato de risco. O que significa isso? Significa o seguinte: se você perfurar e achar o petróleo, tudo bem, pode explorar. Mas se você perfurar e não achar, o risco é seu. É um contrato de risco. Certo? Beleza? Nós adotamos esse sistema entre 75 e 88 para tentar aumentar a produção nacional e compensar a questão dos choques do petróleo que pegaram a gente de calça curta, certo? E aí nós chegamos, moçada, aos tempos atuais, grosso modo, é o que a gente tem que entender, o que está por trás da geopolítica do petróleo, principalmente da nossa grande empresa, certo? Que ao longo do tempo o comportamento dos preços foram esses aqui. Mas vamos tentar entender o que é a Petrobras. É o seguinte, moçada, essa aqui é a sede da BR Distribuidora. A BR Distribuidora, certo, é a distribuidora da Petrobras, são os postos BR. Então ela tem a distribuidora dela, tudo bem. Pessoal, esse aqui é o CEMPES. O que é o CEMPES? Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Miguel de Melo, que fica lá na Ilha do Fundão, perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. É aqui que a Petrobras desenvolve combustíveis, lubrificantes, tecnologia para explorar o pré-sal, certo? Plataformas. É aqui que ela desenvolve a tecnologia dela na indústria petroquímica, certo? Muito bem, essa aqui é a dela. Essa aqui é a Transpetro.
A Transpetro é toda a parte da Petrobras que cuida da logística de transportes, certo? E aqui você tem alguns dos navios que pertencem a ela, da Fronap, ou são petroleiros ou navios de serviço, como João Cândido, Zumbi dos Palmares, Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda. Tudo isso aqui é dela, é dela. Ela também é dona da Gaspetro, a parte que trabalha com gás, tem a Petrobras Biocombustível e tem a Liquigás, que aqui é o gás liquefeito de petróleo, aqui é gás natural, certo? Aqui você tem um mapa do Brasil com todas as refinarias que pertencem à Petrobras, todas. Alberto Pasqualini, lá no Rio Grande do Sul, se bem que teve um acordo com a Repsol, isso aí é uma coisa que foi do governo Fernando Henrique, a refinaria Getúlio Vargas, Araucária, lá no Paraná, a refinaria de Paulínia, a refinaria União em Capoava, a do Vale do Paraíba em São José dos Campos e Arthur Bernardes em Cubatão, tudo isso em São Paulo, Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Gabriel Passos, Minas Gerais, Landulfo Alves na Bahia, a Refan, que é a refinaria de Manaus, e ainda falta agora Abreu e Lima, que está aqui no Recife, já entrou em operação, certo? E a Asfor Lubinor, que é de lubrificantes e emulsão asfáltica lá no Ceará. E estava para sair aqui Premium 1 e Premium 2, 1 e 2, Ceará e Maranhão. Era para ter mais 2 refinarias. Por enquanto está cancelado, certo? Devido a esse problema todo que está tendo com a Operação Lava Jato, que a gente também vai falar aqui, rapidinho. Certo? Tudo isso aqui é da Petrobras. Tá? Beleza? Moçada, essa aqui é a principal área de extração de petróleo do Brasil, é a Bacia de Campos, certo? Litoral, principalmente do Rio de Janeiro, tá? Em 73 a gente produzia 14% do que a gente consumia. Em 2006 a gente atingiu a autossuficiência nominal. Na produção. Nosso grande problema é o refino. E muitas vezes quando o óleo é pesado, você tem que mandar para refinar fora. E aí Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau.
Trazer depois de volta a gasolina, tudo bem. Mas além da bacia de Campos, nominalmente tem autossuficiência. A bacia de Campos, 80% da produção, a bacia de Santos, a bacia do Espírito Santo, o Recôncavo Baiano e o Vale do Rio Urucu, lá no Amazonas, onde a gente também tira petróleo e gás natural. Certo? Além agora descobriram o Sergipe, camada pré-sal, também tem novas descobertas. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. Tudo isso aqui pertence à Petrobras. Certo? E como todos vocês sabem, perdão. Deixa eu ver se eu coloquei ali. O monopólio da Petrobras, foi quebrado em 95, 97. Aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Presta bem atenção, pessoal. Ninguém disse que a Petrobras foi privatizada. Não. Quebrou-se o monopólio da Petrobras. Então, a partir daqui, qualquer empresa estrangeira pode entrar no Brasil para explorar petróleo. Pode perfurar, pode refinar, qualquer uma, pode, sem problema. Acabou o monopólio da Petrobras. Só que aí vem uma pergunta interessante. Se o monopólio da Petrobras, eu já mostrei tudo isso para vocês, se o monopólio da Petrobras acabou em 95, 97, então uma pergunta é muito interessante. Se o monopólio acabou há 20 anos atrás, por que até hoje nenhuma grande multinacional estrangeira entrou no Brasil para concorrer com a Petrobras? Por quê? Por que não? Você entendeu? Mas não tem, uai. Você não vê uma refinaria da Shell, você não vê nada. Por quê? Porque aí vem uma coisa muito lógica. Durante aproximadamente 40 anos, a Petrobras foi um monopólio. Então ela aproveitou esse período de monopólio para construir uma estrutura que realmente é invejável. E uma infraestrutura que melhorou muito até nos últimos anos. Tá? Agregou mais coisas. Então, uma empresa estrangeira entrar no Brasil e tentar concorrer com ela é muito difícil. É muito difícil, porque a estrutura que ela tem, todos os postos em produção, certo? Todas as refinarias que ela tem, todas as empresas que ela tem nos mais variados setores, é difícil concorrer com isso. Então, provavelmente, para uma empresa multinacional estrangeira, qual seria a melhor coisa que poderia acontecer para entrar no Brasil no mercado do petróleo? Simples. Esperar que algum governo topasse privatizá-la. E olha aqui, moçada, já estava encaminhadinho. Desculpa aí se você é novo. Se você é novo e nunca leu sobre isso, por favor, não vem começar com besteira. Leia isso aqui, veja e aprenda um pouco coisas que de repente você não sabia. Tá? Já estava tudo pronto. Tá aqui a nova logomarca. Certo? E nós vamos mudar o nome. Vai sair o S de Brasil e vamos botar Petrobras com X. E o legal de você ver essa matéria aqui, é que aqui está o nome do presidente da empresa na época. Está aqui, Henri Philippe Reichel. Que nome brasileiro, hein? Bem brasileiro. Era o presidente da Petrobras. Não, vamos tirar o S, vamos botar o X, porque dá a ideia de uma coisa global, que remete à tecnologia, explicação. E para mudar isso aqui ia custar 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Para mudar logo, tal, tudo isso aqui. E começou hoje, hein? Aí diz que começou hoje. Tá, agora que tá tendo, antes não. Certo? Muito bem. Beleza? Então, pessoal, a turma já estava preparando para isso. Preparando. Agora, é claro que aí houve o quê? Repercussão negativa, Congresso, opinião pública, pressão. Aí teve que recuar. Ué. A pressão foi grande, certo? Não contou com o apoio da opinião pública, boa parte do Congresso pressionando, teve que recuar. Mas estava tudo prontinho.
E outra, por favor. Perdão. Pessoal, hoje, você sabe muito bem que esse partido não existe mais, né? Ele trocou de nome, agora se chama DEM, certo? Não tem mais, tá? E eu não vou perder tempo de novo, certo? Que vocês vão ficar putos comigo, depois, se vocês quiserem, eu mostro. Quais eram as notícias na época propondo privatizar a Petrobras, certo? E não só a Petrobras, o Banco do Brasil também. Ou então, o ex-diretor do Banco Central, Gustavo Franco, certo? Propunha também privatizar a Petrobras, certo? Tá ok? Beleza? Perdão. Tá aqui, ó. Vamos privatizar a Petrobras. É a opinião do diretor do Banco Central, Gustavo Franco. E o Banco do Brasil também. Ah, Marcelo, mas tem mais que privatizar. Pega esse dinheiro para investir em alguma coisa. Investir, negativo. É para abater passivo. Você vai vender para pagar dívida. Não é para investir para melhorar nada, não. Você vai vender para pagar dívida. O que foi uma coisa maluca nessa época. Por quê? Porque você privatizou a Vale, privatizou o setor elétrico, privatizou telecomunicações e a dívida pública aumentou. Sensacional. E a dívida pública aumentou. Certo? É uma equação muito boa de se entender. Desculpa, minha moçada, mas aí eu falo porque não tem como. É gente muitas vezes que não sabe disso e compra coisa mastigadinha achando que era tudo lindo. Beleza? Então, se tivesse colado essa história de Petrobras, já tinha vendido ela. Já tinha vendido ela. Tranquilo. Preparadinha para privatizar. Agora aí, em 2006, o que aparece? Pré-sal. Pré-sal. Pô, Marcelo, o que é o pré-sal? Pré-sal é o seguinte. Meu caro, historicamente, esse fio é chato. Historicamente, nós sempre tiramos petróleo. Funciona assim, ó. Nós sempre tiramos petróleo. Eu vou fazer o Mar Vermelho, tá? Beleza? É assim. Pessoal, quando você está aqui na praia e você entra na água, seu pé continua pisando na areia. Então, esse prolongamento do continente aqui, por baixo d'água, é o que nós chamamos de plataforma continental brasileira. Ela vem até aqui. Até uns 600 metros de profundidade, certo? Aí você tem o talude continental. Isso aqui. Aqui termina a crosta continental, começa a crosta oceânica, tá? E aí você vai para 2.000, 3.000 metros de profundidade. Então, historicamente, as plataformas nossas estiveram sempre aqui, ó, perfurando aqui e tirando petróleo aqui. Agora não. Agora a plataforma está aqui, certo? Beleza? Você vai descer uma sonda que vai bater aqui embaixo a 2.000, 3.000 metros de profundidade. 2.000. Aí que ela começa a perfurar. Ela vai perfurar mais 3, 4 mil metros. Primeiro ela vai passar por uma camada de pós-sal, aí ela vai passar por uma camada de sal, e lá embaixo é que está a rocha reservatório do pré-sal. Ele está impregnado aqui, certo? Ela vai chegar aqui. Então daqui até a plataforma aqui em cima, 6, 7 quilômetros. A exploração de petróleo em águas ultra profundas, certo? E adivinha qual é a empresa que tem a melhor tecnologia do planeta hoje nessa área? A única que consegue tirar petróleo daí hoje
certo? Tem uma tecnologia mais avançada e eita ferro, moçada. Desculpa, mas é leso, né? Ano passado ganhou o maior prêmio da indústria do petróleo, certo? Como se fosse o Oscar da indústria do petróleo. Que empresa é essa? É a Petrobras, pô. Tá? Aí você pode pesquisar depois se você quiser, porque eu não minto aquilo que eu falo. Tá bom? Beleza? Então, nós agora temos essa riqueza para ser explorada, que é o pré-sal. Certo? Uma coisa nova que foi descoberta a partir de 2006 e que para ele a gente estabeleceu um marco regulatório específico. E qual é esse marco regulatório? Primeiro, nós vamos adotar o sistema de partilha. O que significa isso? Significa o seguinte: qualquer empresa estrangeira pode vir aqui para o Brasil para explorar petróleo do pré-sal. Pode, não tem problema. Mas a Petrobras tem que ser sócia em no mínimo 30% do campo. No mínimo em 30%. No mínimo. Pode ser 40, 50, mas no mínimo 30%. Ela tem que ser sócia. Ela é a operadora do pré-sal. Certo? É o sistema que a Noruega usa, a Arábia Saudita usa, todos usam. Segundo, nós criamos a Pré-Sal Petróleo S.A. Ah, Marcelo, outra estatal. Pessoal, pela lei só pode ter 150 funcionários. A Pré-Sal Petróleo, ela não mete a mão em uma gota de óleo. Ela toma conta do quê? Ela toma conta dos contratos de partilha, certo? Beleza? Para determinar o que é custo, o que é lucro e qual é a parte que fica com as empresas e com o governo. Só isso. E ela tem poder de voto e veto. Direito a voto e veto nas operações dos campos. Porque ela representa o interesse do Estado brasileiro. Então você não vai deixar nas mãos só das empresas estrangeiras decidirem. Senão, ou nacionais. Senão, por exemplo, dá um pepino como aquele no Golfo do México, que a turma afrouxou a segurança para cortar custo e explorar petróleo. E aquela Ocean, como é que era o nome dela? Deep Horizon. Ocean Deep Horizon. Explodiu e lançou o poço lá. Começou a botar óleo lá no Golfo do México. Então o governo vai participar através da Pré-Sal Petróleo. Certo? Cria-se o Fundo Social do Pré-Sal, que, como o nome já fala, é um fundo social. Então, a parte do Estado que vem do óleo do pré-sal, só do pré-sal. Os outros poços continuam normalmente, só do pré-sal. Isso aqui só poderá ser usado para combate à fome, pobreza, cultura, saúde, ciência e tecnologia e adaptações a mudanças climáticas. Certo? Beleza? E educação. Só na área social. E aí foi aprovada a nova lei de royalties do petróleo. Certo? Onde 50% do fundo social do pré-sal para educação. 50% para educação. E dos royalties, dos outros poços, 75% para educação e 25% para saúde. Isso está na lei. Está na lei, é lei. Aprovada agora em 2013, perdão. Beleza? 2013 e 15, não sei se teve atualização. Mas é a nova lei dos royalties do petróleo. Isso aqui é dos outros poços. O pré-sal, 50% para saúde e educação. Certo? Isso aqui foi para atender aquela turma que saiu pedindo educação e saúde padrão FIFA. Melhor padrão FIFA não, porque FIFA é corrupção. Tá? Que nem a CBF. Tá ok? É corrupção. Tá bom? Então tudo beleza. Tá? Recorde de produção no pré-sal. Bom, Marcelo, isso foi ano passado, foi 800 mil barris dia. 1/3 da produção nacional. Certo?
Então tá aí, descobrimos, é uma baita riqueza, tem uma legislação específica, todo o dinheiro voltado para saúde e educação, é o que a turma queria dos royalties, fundo social do pré-sal 50%, é o que a turma pediu em passeata, tem que melhorar, tem que aplicar esse dinheiro. Agora, eleito no passado, democraticamente, pelo Estado de São Paulo, certo? E qual é a primeira coisa que ele faz quando assume no Senado agora, já em março desse ano, do ano passado, perdão? Bota uma lei para tirar a Petrobras de participar do pré-sal, pô. Tá aí. Bota uma lei para deixar de ser operadora exclusiva. Para quê? Não, vamos abrir para os outros. Abrir para os outros, pô. Certo? E agora o interino também quer, ué. Daqui, vamos abrir o pré-sal para os estrangeiros, ora. Por que não? Tem mais é que abrir, porra. Que é isso? Petróleo, uma coisa que não vale nada, não é estratégico, pô. No mundo inteiro, todo mundo vai entregando para os outros assim, tranquilo, é assim que tem que ser. Depois não quer escutar que é entreguista, pô. Tô refletindo, é uma opinião pessoal. E quem está me ouvindo não é obrigado a concordar. Óbvio que não. Mas para mim é. Você entendeu? E é o risco que nós estamos correndo agora. Tá? Tá aqui, ó. Vamos abrir para estrangeiro. E principalmente agora que nós atingimos o quê? 1 milhão de barris dia. Foi esse ano agora, pô. 1 milhão de barris dia. E pode aumentar mais ainda, porque campos como de Libra não entraram em operação plena. Mas o negócio é abrir para estrangeiro. Tá claro? Isso é crime de lesa pátria, com todo respeito. É que nem vender a Vale do Rio Doce. Foi um crime. Telefone, energia elétrica, beleza, cara. Não tive nada contra a privatização. Isso aqui é um escândalo. E está acontecendo agora. Beleza? E essa é a nossa posição hoje. Somos, isso que eu falei agora, vocês me perdoem, é para entender boa parte de tudo quanto é movimento que tem, certo? Inclusive sobre o discurso de combater a corrupção. E aí eu já vou emendar logo. Às vezes o professor Luiz pede para... É claro que você tem que combater a corrupção. Cara, quem que vai ser favorável a isso? Corrupção. Entendeu? Roubar dinheiro público? Claro que não. O duro é você combater só de um lado. É você ser seletivo. Esse é o problema. Você entendeu? Você só enxerga um lado. Como se nada tivesse acontecido antes. Nunca aconteceu. Nunca. Nada. Certo? Só nos últimos 15 anos é que, puxa, a corrupção apareceu no Brasil. Isso é papo furado, conversa para boi dormir, pô. E agora você tem esse governo aí, um mês caíram 3 ministros, todos citados, e ninguém mais bate panela. Eu, pessoalmente, estou de saco cheio desse discurso. E é o único lugar no mundo, eu não sei o que é isso, pessoal. Sinceramente falando, não sei. Como é que pode... Pessoal, como é que pode... Pô, os caras são funcionários públicos, pô, pelo amor de Deus, são funcionários do Estado brasileiro, certo? Aqui, ó. Como é que pode, com todo respeito... Como é que pode procuradores brasileiros irem a Nova York para entregar provas para as autoridades americanas para fazer uma ação contra a Petrobras nos Estados Unidos? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Certo? Os caras saem do Brasil, vão até os Estados Unidos para entregar documentos para as autoridades americanas para que eles processem a Petrobras lá. Pessoal, pelo amor de Deus, quando você processa alguém, se você quer quebrar
uma empresa, fala logo, você tem que prender, processar quem roubou. Como que você põe na cadeia uma pessoa jurídica? Como? Não tem como. Você tem que prender, processar por corrupção quem seja. O diretor, o presidente, certo? O senador que pegou propina, o deputado, todo mundo que participou. A empresa não. Tem mais de 90 mil trabalhadores lá e os caras querem destruir a empresa, pô. É isso que eu não consigo entender. E aí vocês me perdoem, eu sei que vai ter crítica, tá? A pessoa bota no comentário, pode criticar, falei. Certo? Aqui está a nossa posição hoje em termos de reservas e produção, tá? Nós estamos com a 12ª maior reserva mundial, beleza? E na produção, esses são os cabeças em 2014. Como aqui o último está em aproximadamente 2.784.000 barris dia, nós devemos estar aqui na 13ª posição. Nossa produção hoje está em torno de 2.600.000 a 2.700.000. Beleza? Um pouquinho para baixo do México. Certo? Maiores reservas e maiores produtores. Tudo bem? Vamos lá. Carvão mineral. Pessoal, carvão mineral é o seguinte. O carvão mineral, ele foi formado no período carbonífero da era paleozoica. É uma rocha sedimentar orgânica. Ele é formado a partir do soterramento de grandes extensões de florestas nesse período. Certo? E o carvão mineral, você percebe que ele está brutalmente concentrado no hemisfério norte. Porque basta você dar uma olhada nessa linha do Equador imaginária para ver que aqui no hemisfério sul tem mais água do que terra. Então carvão mineral aqui, só mesmo na Austrália, a África do Sul tem um pouquinho. E aqui a Colômbia, se bem que a Colômbia já é hemisfério norte, tem um pouco. Agora, carvão mineral, Estados Unidos e Canadá, Alemanha, Polônia, Rússia, China, Índia. Aí tem bastante. Certo? Beleza? Bom, o carvão mineral é um combustível fóssil que aparece em áreas sedimentares e é uma importante fonte de matéria-prima para a indústria química e para a indústria siderúrgica, para fabricar aço. Certo? Muito bem. O problema, aqui você tem as 4 variedades dele. Turfa, lignito, hulha e antracito. Se eu botar assim, do pior para o melhor. Ô Marcelo, como assim do pior para o melhor? Pessoal, o carvão mineral não é igual. O que diferencia um do outro? Umidade, teor de carbono e poder calorífico. Certo? Então o antracito é o que tem maior teor de carbono, menor umidade e maior poder calorífico. Certo? Ele, em tese, é o melhor tipo de carvão que existe. O pior é a turfa, que tem médio teor de carbono, alta umidade e o poder calorífico é baixo. O problema é que de todo o carvão mineral que existe no mundo, só 3% é antracito. Então ele é muito raro, por isso que ele é muito caro. Difícil para ser explorado. Então, comercialmente falando, o melhor carvão mineral que existe é a hulha, comercialmente falando. É o melhor que tem. Certo? O problema é que no Brasil, nós temos uma bacia carbonífera que vai principalmente aqui do Paraná até o Rio Grande do Sul. Mas as principais áreas de produção são Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Qual é o problema no Brasil? Pessoal, nosso carvão é de baixa qualidade. Certo? Tem baixo teor calorífico, tem muita impureza. E nós não produzimos o suficiente para abastecer o mercado interno. Então o Brasil é historicamente importador de carvão mineral. Nós importamos carvão mineral, certo? Ele aparece nos terrenos sedimentares do sul e a nossa produção é voltada para o abastecimento das siderúrgicas aqui do sudeste, que as siderúrgicas precisam de carvão mineral, e no Rio Grande do Sul para abastecer a siderurgia e as termoelétricas que tem lá. Nós temos usinas termoelétricas movidas a carvão mineral no sul do Brasil, certo? Se você não conhecia, pessoal, perdão, eu vou tentar mais uma vez aqui, certo? Pessoal, não vou, porque vocês estão pé da vida, certo? E com razão, tem toda a razão, tá? Não vou discutir isso, é complicado, certo?
e aqui está travando, depois eu converso com a gurizada o que foi, eu não consegui mostrar para vocês a termoelétrica de Candiota, certo? Que fica lá no Rio Grande do Sul. É uma das, certo? Porto Alegre também tem, Canoas também tem. Então são usinas térmicas movidas a carvão. Inclusive a gente tem uma subsidiária do sistema Eletrobras, que é a CGTEE, certo? Beleza? Que toma conta dessas térmicas a carvão lá no sul. Então nós temos carvão mineral, mas não é uma coisa significativa dentro da matriz energética brasileira. Tá certo? Muito bem. Gás natural. Pessoal, o gás natural é uma fonte de energia cuja utilização tem crescido muito nos últimos tempos. Por quê? Mais barato, menos poluente, mais fácil de transportar por gasoduto. A utilização é principalmente industrial e geração de energia, transporte, gás natural veicular, comercial e residencial. Certo? Beleza? O problema, pessoal, é que a maior parte dos nossos gasodutos está localizada aqui no litoral. Porque a maior parte do gás vem aqui do oceano, das plataformas que estão aqui. Então perceba que aqui para dentro não tem. Por favor, o que está em amarelo aqui é tudo o quê? Em estudo. Só o que está em vermelho é que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8, no total R$ 80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Está funcionando. Então, nos últimos anos, o que nós tivemos com gás natural de investimento que ajudou bastante? Primeiro, foi isso aqui, ó. O gasoduto Bolívia-Brasil. Esse gasoduto apareceu na nossa vida a partir do momento que nós tivemos racionamento de energia de 2001, 2002. Por quê? Porque a turma chama de apagão, mas não teve apagão. Foi racionamento de energia. Certo? Por quê? Porque... como a gente precisava de uma resposta rápida para o problema da energia, da falta de energia naquela época, e construir uma hidrelétrica demora muito tempo. Então o pessoal falou, uma saída mais rápida é uma termoelétrica. Só que o problema é que a gente não tinha gás, mas a Bolívia tem gás.
Então nós trouxemos um gasoduto da Bolívia que tem uma ramificação aqui para Cuiabá. Nós temos aqui a termoelétrica Mário Covas, certo? Que hoje é administrada pela Petrobras. E a parte principal ia para Campo Grande, Campinas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Então o gás da Bolívia sai daqui e abastece todas essas áreas. Então em todos esses locais você tem uma termoelétrica movida a gás. Por isso que eventualmente quando você tem um problema climático, chove pouco e os reservatórios das usinas estão baixos, principalmente aqui no Centro-Sul, você liga as termoelétricas a gás para elas jogarem energia no sistema e suprir a carência de energia. É nessa hora que a conta de energia aumenta. Porque você está botando a térmica no sistema. Mas pelo menos ela foi criada para isso. Para atuar quando tem pouca chuva e impedir um novo racionamento. O problema é que aí a tarifa fica mais cara. Certo? E a outra obra que nós tivemos agora, aqui você está vendo ele no meio da selva, é o gasoduto Coari-Manaus. 5 milhões e meio de metros cúbicos dia, 663 quilômetros. Desde Urucu, lá do campo de Urucu, aquele que eu mostrei no meio da selva, até Manaus. Pô, Marcelo, fizemos um gasoduto no meio da selva? No meio da selva. E lá em Manaus nós temos térmicas a gás, que são abastecidas por aqui. Certo? Ô, Marcelo, e a quem que pertence o gasoduto? Petrobras. Pertence a Petrobras. Certo? Beleza? Muito bem. Etanol. Poxa, do etanol entra no biocombustível, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pessoal, o etanol aparece na nossa vida a partir do momento que a gente entra na crise do petróleo. Então aí a gente tem que ir para o etanol como fonte alternativa. E o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o maior produtor mundial de etanol, a base de cana-de-açúcar. Certo? Muito bem. Nós fomos para o etanol como uma fonte alternativa de combustível. E quais são os pontos positivos dele? Ele é renovável, é menos poluente que o petróleo, e o Brasil é o maior produtor mundial. Certo? Muito bem. O que ele tem de problema? Ponto negativo. Primeiro, pessoal, a cana-de-açúcar é uma cultura que exige grande extensão de terra. É uma cultura típica de latifúndio. Então isso pode aumentar a concentração fundiária. Segundo, se todo mundo for produzir cana, claro que eu estou exagerando, mas se você tiver uma troca da lavoura com incentivo à cana, você vai ter produção de combustível em detrimento de alimento, o pessoal precisa comer. Terceiro, o álcool, o etanol, é um bom substituto para a gasolina, mas não para o diesel. Porque você lembra que motor a diesel exige torque, força em baixa rotação. E isso o diesel entrega, certo? E o subsídio que você tem que dar para o setor, para produzir. Então esses são os problemas que a gente enfrenta com o etanol, certo? Mas eu pessoalmente acredito que é válido. Você tem que encontrar aqui soluções para isso, mas é válido. Nós temos uma fonte alternativa já ao petróleo. Está aí nos postos de combustível. Polui menos, é renovável, certo? Agora, geralmente, nós dividimos as fases do etanol em 3 partes do pró-álcool. Quais são? Primeiro, pessoal, do surgimento dele até meados dos anos 80 foi um sucesso. Mas 70% dos carros produzidos no Brasil eram álcool. Eram álcool. Certo? Beleza? Então foi uma maravilha. Álcool, eu tive 2. Tá lá em casa. Então, etanol sem problema. Tinha aquele negócio da partida frio, mas aí botaram aquela injeçãozinha de gasolina, certo? Sem problema. Isso aí você vai resolvendo com o tempo. Corrosão em carburador, você vai melhorando isso, certo? No final da década de 80 aconteceu uma coisa inacreditável. O que foi? Não houve aumento da área plantada, certo? Boa parte dos produtores acabou deslocando a produção de cana para o açúcar, que estava com um preço bom no mercado internacional. O que aconteceu no Brasil? Desabastecimento. Faltou etanol.
Por incrível que pareça, moçada, foi uma época em que muitas pessoas que tinham carro a álcool e de repente estavam programando viajar para o litoral, para a praia, para passar as férias, não foram. Por quê? Porque não sabiam se ia encontrar o etanol na ida ou na volta, se ia ficar no meio do caminho. Não foram, certo? Nós sofremos uma crise, nós tivemos que importar metanol dos Estados Unidos. Tivemos que importar. Então aí o etanol entrou em descrédito, todo mundo se voltou para a gasolina. Por isso que quem é mais antigo, com todo respeito, você se lembra, todos os carros que nessa época sua família teve em casa eram carros a gasolina. O pessoal não foi para o etanol, certo? Abandonou o etanol. Agora, no início do século XXI, é que nós temos o quê? Uma revitalização. Por quê? Primeiro, a questão ambiental da poluição, gases estufa, protocolo de Kyoto, você tem que combater isso. Segundo, a tecnologia Flex Fuel. A tecnologia Flex Fuel, ela apareceu e agora permite que você abasteça o carro com os dois. Pode misturar o quanto você quiser. Só gasolina, só etanol, sem problema. E todo mundo se lembra qual é a conta. Pega o preço do etanol e divide pela gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, etanol. Esse é o cálculo que o pessoal fala para você fazer nos postos, para saber se compensa abastecer com um ou com o outro. Mas está aí conosco, é uma realidade, certo? E eu acredito válida, principalmente ao longo desse século. Joia? Hidrelétrica. Pessoal, o Brasil, estudaram comigo em geografia, tem uma grande quantidade de rios, a maioria é planáutica. É uma fonte não poluente, se bem que tem o questionamento do lago reservatório, metano, mas a gente está botando usina fio d'água, barata e renovável. E tem o problema do impacto ambiental, mas aí a engenharia resolve isso. Pessoal, nós trabalhamos muito isso aqui na parte de bacias hidrográficas. Vocês se lembram que o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil está na bacia do Rio Paraná. Relevo planáltico e perto dos maiores mercados consumidores do Brasil. É aqui que você encontra usinas como Itaipu, Marimbondo, Furnas e Ilha Solteira. É a principal fonte de geração de energia elétrica do Brasil. Agora, o maior potencial hidrelétrico disponível está na Amazônia. É o disponível. E você se lembra que durante um bom tempo nós não estávamos explorando, por quê? Distante do mercado consumidor, custo de construção elevado e a questão do impacto ambiental. E eu expliquei para vocês o caso da hidrelétrica de Balbina, no rio Atamã, no Amazonas, a norte de Manaus. Resolvemos a questão da distância com o sistema interligado nacional. E a questão do impacto ambiental, vocês se lembram, as usinas a fio d'água. Por isso que os maiores projetos que nós temos hoje, Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Belo Monte, no Rio Xingu, estão na bacia amazônica. Então nós estamos sim, só no Telespires aqui em Mato Grosso tem 5 em construção. E é da bacia amazônica. Total vai dar 3.500 megawatts. As 5. A maior sozinha é 1.870. Certo? Então estamos retomando os investimentos nessa matriz, nessa bacia. Certo? E a principal fonte de geração de energia elétrica do Brasil. Energia atômica. Nuclear. Vocês viram aquele caso da França, né? 83%. O pessoal, obviamente, tem risco. Ela tem a questão do lixo nuclear e está sujeita a acidentes. Vocês lembram o que aconteceu com Fukushima, no Japão? E o caso mais antigo, Chernobyl. Certo? É uma energia típica de países desenvolvidos, que países desenvolvidos não têm tantas fontes alternativas como nós temos. Certo? É um alto custo de instalação e, geralmente, o reator é a base de fissão de urânio ou tório. Certo? É cara, é uma energia cara
para ser desenvolvida, certo? Ela é típica dos países mais desenvolvidos, que têm escassez de outras fontes. Você viu o caso da França, 83%. Agora, nós, vamos lá. Pessoal, o nosso programa nuclear, ele começou da seguinte maneira. Primeiro, nós compramos dos Estados Unidos da América, compramos uma usina de segunda mão. Uma usina de segunda mão, da White Westinghouse, Angra 1, que gera 650 megawatts. Então nós compramos essa usina e ela veio para nós sem transferência de tecnologia. Tipo um Lego, desmontamos lá, montamos aqui, mas sem transferência. Aí que nós fomos assinar o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha em 1974, 75. E vieram Angra 1 e Angra 2, 1.300 megawatts cada. Da Kraftwerk, que pertence ao grupo Siemens. Certo? São essas aqui, moçada. Está aqui Angra 1, está aqui Angra 2, já em operação, e Angra 3, que tem que ser finalizada. Ainda não está pronta. E olha que já se passaram 40 anos da assinatura do acordo nuclear. E não finalizamos a última usina. Certo? É o Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto, lá em Angra dos Reis. Quais são as críticas que o pessoal faz ao programa nuclear? Primeiro, pessoal, essa praia lá em Angra se chama Itaorna. Itaorna significa pedra podre, em Tupi-Guarani. Certo? Ela está em cima de uma falha. Pra você ter uma ideia, nós tivemos que concretar uma área de 250 metros de comprimento por 17 de espessura para poder colocar em cima e não ter um risco, de repente, de alguma movimentação de solo. Certo? Então houve uma crítica quanto a isso. Segundo, a energia é pouca e cara. As 3 usinas juntas, vamos considerar a Angra 3 em operação, as 3 juntas geram 3.250 megawatts. 3.250 megawatts. Certo? Beleza? Muito bem. Quanto que custou esse programa? Mais de 20 bilhões de dólares. Com 20 bilhões de dólares, você consegue fazer 2 usinas de Belo Monte e sobra dinheiro. Com a potência máxima, 22 mil megawatts. Certo? Então é uma energia, gera pouco e é cara. E você tem os riscos para a população com acidentes e a questão do lixo. Agora, o que tem de positivo? Primeiro, nós dominamos o ciclo da tecnologia do enriquecimento de urânio. Certo? Só tem 5 países no mundo que têm urânio e dominam o ciclo. Que dominam o ciclo, você tem Holanda, Japão, França, Reino Unido, Alemanha, todos eles dominam, mas não tem urânio. Agora, que dominam e têm urânio, Brasil, China, Rússia, Estados Unidos, Canadá. Eu acredito que a Índia também deve ter. Certo? Beleza? Esses têm urânio e dominam o ciclo de enriquecimento. Certo? Eu nunca vi você aprender alguma coisa e não servir para nada. Tudo depende da oportunidade. É tecnologia que você adquire. Olha a medicina nuclear, outra aplicação. Certo? E você tem os programas militares. Essa foto aqui, moçada, é o presidente Fernando Afonso Collor de Mello jogando uma pá de cal no buraco que ficava lá na base aérea, lá na Serra do Cachimbo, onde a gente queria fazer a nossa detonação subterrânea de um artefato nuclear. Caramba, Marcelo, o Brasil ia detonar, exato. O Brasil pensou nisso, fazer a bomba. Tem a bomba. Aqui o jogar pá de cal é simbólico, estamos abandonando isso. E em 97 e 98 nós assinamos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nos comprometemos a usar a energia nuclear somente para fins pacíficos. Agora vocês sabem que nós temos hoje o ProSub, lá em Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, que é o programa de submarinos da Marinha Brasileira, da Marinha de Guerra. E nós assinamos um acordo com a França, pelo qual nós vamos construir aqui no Brasil um submarino nuclear da classe Scorpene. Um acordo de 7 bilhões de euros. Um submarino nuclear para patrulhar o litoral brasileiro, justamente queremos construir mais, principalmente agora que você tem o pré-sal.
Perceba bem, é um submarino movido à energia nuclear. Não é um submarino com armas nucleares. Então isso pode, certo? E o pessoal também quer fazer alguns diesel elétrico, tá? Também vão. Mas nuclear nós queremos fazer, certo? Então isso aqui envolve geralmente 3 tecnologias. A do casco, a do propulsor e a do combustível. A do combustível a gente já tem. Os franceses vão transferir para a gente a do casco e a do propulsor, para a gente depois poder começar a fabricar aqui. Certo? Então isso eu considero extremamente positivo. Nós temos que se preocupar com isso, com defesa e segurança nacional. Certo? Beleza? Agora, eu recomendo, botei só o link, então não vou tentar de novo. Abra a página do Clube de Engenharia, é uma matéria de agora, 12 de junho de 2016. E olha só qual é o novo modelo de legislação que o pessoal está agora propondo para o setor nuclear. Você vai ver uma entrevista aqui com o engenheiro Paulo Metri. Beleza? Leia. Um dos autores é o deputado Carlos Sampaio, lá de São Paulo. Certo? Ameaça entregar o setor nuclear para o mercado. Pô, de novo. Os caras estão desmontando o Brasil, pô. Certo? Além do pré-sal, tem mais essa aqui. Tudo bem? Agora não vou mexer em nada. Abra aí, botei o link, leia, para você ver o que está acontecendo e ninguém fala para você. Tudo bem? Só mais uma coisa. Esse aqui é o tipo de reator que a gente adota. É um reator do tipo PWR, chama-se Pressurized Water Reactor. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, pessoal, uma usina nuclear, se não tiver vazamento, ela não é poluente. Você tem aqui o núcleo do reator, onde estão as varetas metálicas com as pastilhas de urânio enriquecido, que é o combustível nuclear. Então, um feixe de nêutrons bombardeia isso aqui e você provoca uma fissão no núcleo dos átomos, que gera uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia libera energia de 2 formas, radiação e calor. O problema é que a radiação não pode vazar, então o núcleo tem que ser blindado. Agora, se ele está quente, ele vai explodir. Aí que pode ter um acidente nuclear. Muita gente fala, eu não sei se foi exatamente isso, mas Chernobyl foi um problema no núcleo do reator, a usina explodiu. Certo? E aí vazou a radiação, o coração da usina foi exposto para a atmosfera. Então, esse núcleo tem que ser resfriado. Então, esse vermelho que vocês estão vendo aqui é água. A água entra, resfria o reator, o núcleo, e sai aqui a 300 graus Celsius. Em qual estado? Líquido ou gasoso? Líquido. Porque você vai botar aqui um pressurizador que vai aumentar a pressão aqui em até 130 atmosferas e vai manter a água em estado líquido. Mas para ela voltar, ela tem que ser resfriada. Aí entra o circuito secundário. Essa aguinha azul entra aqui e resfria a tubulação onde está a água a 300 graus. E ela volta lá para dentro. O problema é que essa tubulação está quente para burro. Aí essa água azul passa para o estado de vapor. Aí você aproveita esse vapor a uma elevada pressão e velocidade e bota o vapor para girar uma turbina. A turbina, acoplada por um eixo a um gerador, gera energia. Então, o que movimenta a turbina dentro da usina, nesse sistema, é vapor d'água. É vapor d'água. Aí esse vapor d'água tem que ser condensado para voltar lá para dentro. O que você faz? É por isso que a usina está perto do mar. Porque você tem que ter uma fonte de água abundante e confiável. Pega a água do oceano, dessaliniza, joga aqui dentro do condensador. Condensa o vapor d'água e devolve a água para o oceano. Pronto. Esse é um reator do tipo PWR, que é o que nós temos aqui no Brasil. Geralmente é um dos mais usados. Certo? Beleza? Muito bem. Eólica. Putz, essa aqui é uma maravilha. Pessoal, o que vocês estão vendo em vermelho aqui são os locais do Brasil de maior potencial eólico. Então aqui, ó, esqueça.
Não é a praia da Amazônia nem de Mato Grosso. Pode esquecer, o negócio é aqui o litoral, principalmente o Nordeste e aqui o sul do Brasil. Tá? Pessoal, o potencial eólico brasileiro hoje é esse. O Norte tem um potencial de 12 gigawatts. O Centro-Oeste é horrível, 3,2, quer dizer, fraco. Sudeste, 29. Nordeste, 75. Sul, 27. Beleza? O maior potencial está aqui no litoral. Certo? Beleza? É uma energia na qual nós estamos investindo muito. Mas, por incrível que pareça, ela tem alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, não emite gases poluentes ou resíduos sólidos tóxicos. Não degrada a fauna e a flora. Certo? É inesgotável. Causa impacto sonoro e visual. Pode também interferir em onda eletromagnética e meios de comunicação. Seu alto custo ainda é uma barreira. Tem gente que ainda fala também o negócio de circular, migrações de pássaros, tal. Não sei tanto, mas são os pontos positivos e negativos. E o que nós temos hoje? Está aqui, moçada. Está aqui. O número de parques eólicos em operação. Na cabeça, Rio Grande do Norte, 45. Ceará, 38. O Rio Grande do Sul, 21. São os principais geradores de energia eólica. Certo? Beleza? Pra você ter uma ideia, esse 28 e o 38 são o número de parques. Quanto que esse pessoal já está gerando? Olha só, no Ceará, 953 megawatts. Rio Grande do Norte, 1.224 megawatts. Certo? Rio Grande do Sul, 598 megawatts. Certo? Você vê que a maior parte está concentrada no litoral. E nós fomos o 4º país em crescimento de energia eólica em 2015. Certo? Nós adicionamos 2,75 gigawatts de energia eólica à produção. 1.373 turbinas em 111 parques eólicos. Então nós estamos investindo brutalmente nisso. E a nossa capacidade pode chegar a 18 mil megawatts até 2020. E aí representar cerca de 11 a 13% da geração de energia elétrica no Brasil. Então isso é altamente positivo. Agora ela é brutalmente concentrada no litoral, devido à dinâmica de ventos que você tem do oceano para o continente. E principalmente aqui no litoral do Nordeste. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. E aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Finalmente, moçada, energia solar. Um país tropical, certo? Abençoado por Deus e bonito por natureza, tá? Tem abundância de insolação o ano inteiro. E é claro que o maior potencial está aqui, ó, no semiárido nordestino. Certo? Olha aqui, ó. Aumentamos investimentos, tá? É a fonte de energia que mais cresce no mundo, 30%. Por incrível que pareça, quem é o país, qual é o país que tem a maior quantidade de usinas solares no planeta? A Alemanha. 1/3 de toda a capacidade do mundo está dentro da Alemanha. Embora seja um país que não tenha tanto sol o ano inteiro. Certo? Agora, o lugar mais ensolarado da Alemanha, recebe menos luz do sol do que a parte mais sombria do Brasil. Quer dizer, o lugar mais ensolarado da Alemanha recebe menos sol do que o lugar mais escuro e sombrio do Brasil. E nós contratamos agora 31 novos projetos, agora no finalzinho de 2014, para gerar energia suficiente para abastecer 900 mil residências. A Bahia é o estado que lidera a maior quantidade de investimentos na energia solar. Só que vocês sabem muito bem que a energia solar tem um probleminha, né, moçada? Que é a questão do armazenamento dela, principalmente para equipamentos de grande potência. Então você tem que ter uma quantidade enorme de placas para poder absorver energia. Agora, para aquecimento de água, iluminação de emergência, você já ajuda. Então, é uma fonte de energia em que nós estamos investindo bastante. E o principal potencial nosso está aqui no Nordeste.
principalmente na área interior do semiárido. Tá joia? Beleza? Pessoal, falei de todas as fontes de energia que eu podia para vocês, certo? Falando do quadro brasileiro e fazendo algumas comparações do exterior, tá? Beleza? E aí sempre enfatizando aquilo que eu disse lá atrás. Tudo que eu falei aqui é uma opinião pessoal, mas eu me baseio em fatos. E quando eu vejo, vocês me perdoem, gente, eu fico pé da vida. Inclusive até o professor Luiz uma vez falou, pô, Marcelo, grava atualidades aí sobre essa história. Não, não vou, professor. Não vou porque eu vou externar minha opinião pessoal e ninguém é obrigado a concordar ou a escutar, tá? Mas nesse caso eu queria mostrar eventualmente para quem ignorava, certo? Ou para quem nunca ouviu falar ou não acreditava. Tudo bem? Gente, fontes de energia, beleza? Me perdoem qualquer excesso, certo? Fica faltando agropecuária, a gente vai gravar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau.